Olá pessoal, cá estamos com mais uma videoaula do projeto KNGL Responde, dessa vez para falar de radiciação. Vamos lá. Vamos começar resolvendo exemplos, a qual eu apresentarei suas propriedades. Vamos lá, primeiro exemplo. Raiz quadrada de 4 elevado a 2. Esse exemplo eu coloquei para demonstrar a propriedade que diz que quando o índice do radical e o índice de potenciação é igual, eles se anulam. Como não há um número explícito aqui no radical, fica implícito que há um 2 aqui, visto que é raiz quadrada. Logo, raiz quadrada de 4 elevado a 2 é igual a 4. Vamos lá. Próximo exemplo. Raiz de 8 vezes raiz de 2. Com esse exemplo, nós podemos demonstrar a ideia de que quando a raiz possui o mesmo índice em ambos os casos, nós podemos colocá-la em evidência e apenas multiplicar os números de dentro. Portanto, raiz de 8 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 8 vezes 2, que é igual a raiz de 16, que é igual a 4. Terceiro exemplo. Raiz cúbica de 5 dividido por raiz cúbica de 7. Esse exemplo eu coloquei para mostrar que o que fizemos no exemplo passado também é possível na divisão. Logo, podemos colocar essa raiz em evidência, visto que é o mesmo índice para todos, e manter a parte de dentro. Próximo exemplo. Raiz quadrada da raiz quadrada de 5. Em caso de raiz, você apenas multiplica os índices do radical e coloca em uma única raiz. Portanto, raiz quadrada da raiz quadrada de 5 é igual a raiz de índice 4 de 5, porque é 2 vezes 2. Quinta propriedade. Essa propriedade demonstra que, em casos como esse, a qual há uma potenciação sendo feita fora do parênteses, é possível colocá-la para dentro da raiz. Logo, raiz cúbica de 9 elevado a 2 é igual a isso. Raiz cúbica de 9 elevado a 2, que é igual a raiz cúbica de 81. Sexta propriedade. Nessa propriedade, irei demonstrar que, desde que você mantenha a proporcionalidade, é possível que você manipule os índices, tanto da raiz quanto do expoente da potenciação do número de dentro da raiz. Nesse caso, a qual há raiz de índice 12 de 10 elevado a 6, podemos transformar isso numa raiz quadrada desde que mantenhamos a proporcionalidade dos índices. Isto é, vamos dividir o 12 por 6 e o 6 que está aqui dentro também por 6. Dividindo ambos por 6, teremos uma raiz quadrada, visto que 12 dividido por 6 é 2, e aqui dentro apenas o 10, visto que 6 dividido por 6 é 1. Próximo exemplo. Nesse exemplo, iremos fazer uso das propriedades anteriores, mais de uma delas, visto que esse exemplo é um pouco mais rebuscado. Vamos fazer da seguinte maneira. Vamos começar resolvendo de dentro para fora. Vamos lá. Raiz cúbica de 8. É sabido que 8 nada mais é que 2 elevado a 3. E como trata-se de uma raiz de índice 3, uma raiz cúbica, e o número interior é 2 elevado a 3, eles apenas podem se cancelar. Portanto, iremos colocar apenas o 2 aqui fora. Menos. Raiz de 25. 25 nada mais é que 5 ao quadrado. Como o índice da raiz é 2, a gente cancela esse quadrado com a raiz. Logo, colocamos apenas o 5 aqui. Agora, raiz da raiz de 625. Isso aqui pode nos ser apresentado como raiz quarta de 625. A maneira mais fácil de você chegar ao resultado dessa raiz quarta de 625 é fatorando em números primos. Ao realizar esse processo, você chegará ao resultado de 5 mais 5, visto que 5 elevado a 4 é igual a 625. Portanto, o resultado de toda essa equação será raiz de 2, visto que menos 5 mais 5 se cancelam e mantenho 2. Vamos para o próximo exemplo. Esse exemplo eu coloquei para evidenciar a questão da soma e da subtração entre números com raízes de mesmo índice e número interno. Vamos lá. Em casos como esse, você apenas mantém a raiz de 2 em evidência e realiza as operações. Olha, 1, que seria esse aqui, está implícito, mais 7, menos 3, mais 2, que no caso será 1 mais 7, 8, menos 3, 5, mais 2, 7, igual a 7, raiz de 2. Vamos para o próximo exemplo. Encontre o valor de x. Nesse exemplo, iremos usar a propriedade que eu ali avaliei como sexta propriedade, a qual manipulamos os índices, tanto do radical quanto do expoente do radicando. Vamos lá. O que podemos fazer aqui para igualar esse índice 8 com 4, para assim facilitar descobrir o x? 8 nada mais é que 4 vezes 2, portanto vamos dividir
esse índice e esse por 2. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. Que é igual a raiz de x, de índice x, de 2 elevado a 4. Logo, percebe-se que x nada mais é que o número 8. Exemplo 10. Este exemplo eu coloquei para demonstrar a ideia da racionalização, que nada mais é que eliminar raízes no numerador. Nesse caso, como a raiz está junta de uma operação, iremos multiplicar tanto o numerador como o denominador pelo seu conjugado. O que é o conjugado? Nada mais é do que este termo, porém com o seu sinal trocado. Portanto, ele virá para cá multiplicando como 1 mais raiz de 3 sobre 1 mais raiz de 3. Para adiantar o processo, vamos realizar aqui a segunda propriedade que eu falei. Raiz de 6 sobre, vezes mais 1 mais raiz de 3 sobre... Essa multiplicação aqui resultará num produto notável, que nada mais é que o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Portanto, será 1 menos 3. 1 menos 3, sabemos que dá menos 2. E aqui teremos o seguinte resultado aplicando a distributiva. Vamos para o próximo exemplo. Se A é igual a raiz quarta de 5 e B é igual a raiz quarta de 3.125, quanto é 4A menos 2B? Vamos lá. Primeiro vamos descobrir quem seria o 4A. 4A nada mais é que 4 raiz quarta de 5. E o 2B, vamos lá. 2B nada mais é que 2 vezes raiz quarta de 3.125. Para chegar à raiz quarta de 3.125, vamos dar uma fatorada nesse número. Fatorando por 5, chegamos a 625. Por 5 dá 125. 5 de novo dá 25. 5 dá 5. E por 5 dá 1. Portanto, temos 5 elevado a 5 para chegar em 3.125. Como é raiz quarta, iremos agrupar esses 4 para saírem da raiz e manter esses 5 aqui dentro da raiz. Raiz quarta de 5. Esse é o resultado do 2b. Agora vamos aplicar a subtração. 4 raiz quarta de 5 menos 10, porque é 2 vezes 5, raiz quarta de 5. Essa subtração tem como nada menos que menos 6 raiz quarta de 5 como resultado. E é isso, pessoal. Aqui ficou mais uma aula do Canjel Responde.